Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por esse canal de evangelização diaconal. Hoje, sexta-feira, dia 2 de julho, da 13ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 9, do 9 ao 13. Passamos juntos a leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Jesus lhe disse: siga-me. Levantando-se, ele o seguiu. Ora, aconteceu que Jesus estava em casa, sentado à mesa. Chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come entre cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: não são os sadios que precisam de médicos, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os cobradores de impostos hoje aqui estão em destaque, né? E os pecadores, né? Nesta passagem do capítulo 9. E também, de modo muito particular, o próprio autor aqui do Evangelho, né? O próprio escritor do Evangelho de hoje, Mateus, aqui aparece, né? Aqui Jesus vê um homem, né, chamado Mateus, estava sentado na coletoria de impostos, né? Mateus, ou Levi, né? Mateus, Levi, no caso, um judeu, mas que prestava serviços ao Império Romano, né? Arrecadava impostos, taxas, e todos nós sabemos que os coletores de impostos sempre, além de pegar a parte do governo que já é alta, dão um jeito de pegar a sua própria parte, né? Infelizmente, isso perdura até os dias de hoje, né? Mas este momento da qual Jesus passa e vê, né? Essa palavra vê, Mateus, né? Isso também se refere a cada um de nós. Jesus sempre passa em nossas vidas e nos vê na situação em que nos encontramos. Muitas vezes, na maioria das vezes, as situações não são boas, não são situações que agradam, nem de forma pessoal, social ou forma de trabalho a Deus, como era no caso de Mateus, né? Desempenhava um trabalho, mas um trabalho que acabava sendo corrupto e desonesto, né? E Jesus olha, né? E faz um convite. Mesmo nessa situação toda, diz a ele: siga-me. E o que faz Mateus, né? A palavra vem siga-me e logo em seguida, sem espaço para outras colocações, vem a resposta, né? Levantando-se, levantou, né? Ele o seguiu. Por que será que Mateus, Levi, né? Mateus segue a Jesus por uma única frase? Será que foi por causa disso? Certamente não. Porque ele percebeu que foi visto de uma maneira amorosa, misericordiosa e compreensiva por Jesus, né? E aí ele se levanta, diz que ele está sentado, né, na coletoria, e aqui já diz assim: ele levantando-se o seguiu. Ou seja, sentiu que agora era o momento em que Deus passa na sua vida através de Jesus. Ele se sente acolhido, amado e fica de pé. Ontem falávamos de ficar de pé, né? Jesus está de pé. É Ele que tem o poder, a autoridade, Ele é o ressuscitado, né? E distribui o seu amor, cura as pessoas plenamente no corpo e na alma. Mateus se sentiu curado por Jesus, né? E o seguiu. E Jesus é convidado para ir a casa de Mateus, na qual estavam outros coletores, né? E também pecadores. E aí surgem, nesse entreposto, também
nós vamos perceber a presença dos fariseus, né? E o que estavam fazendo os fariseus, que são seguidores da lei, rigorosos da lei, né? Estavam ali seguindo a Jesus para, mais uma vez, colocá-lo em situação ao qual pudessem acusá-lo, né? E todos nós sabemos que assim foi durante todo o ministério público de Jesus, né? Até que conseguiram, né? Porém, sem Jesus ter feito mal algum. Todos nós sabemos, né? E esses fariseus estão ali, na figura de pessoas puras, obedientes da lei, conhecedores da lei, também estão ali na casa, né? Não estão participando da refeição porque se julgam puros demais para isso, né? Mas estão ali na casa observando a Jesus para ver se ele vai comer com os pecadores, com os cobradores de impostos, né? E Jesus come, né? Jesus se alegra. Por quê? Se alegra não simples fato de comer, estar com fome, mas porque é recebido. Quando nós recebemos a Jesus, ele está no meio de nós e se alegra e fará tudo por nós. Nos ensinará, nos cuidará de nós, nos orientará, nos dará o dom da fé, né? E trará alegria numa nova situação, onde principalmente esta casa, que era só frequentada por pecadores e cobradores de impostos, recebe nada mais, nada menos que o Filho de Deus, o Santo por excelência, o próprio Cristo, que traz e enche de santidade, né, a casa de Mateus. E todos nós sabemos que doravante Mateus, seguindo a Jesus, ele segue também os ensinamentos, as práticas de Jesus e larga as práticas anteriores que o tornavam aos olhos dos judeus e principalmente para ele. Ele tinha consciência também que fazia coisas erradas sendo um cobrador de impostos e larga tudo isso e passa a aprender, a viver, a conviver, a seguir e depois nós sabemos, né, proclamar o Evangelho como apóstolo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. É aí a prova de que quando Jesus passa, olha para cada um de nós e quando há um retorno também de nós para o Senhor, ele fará e transformará tudo em nossa vida, né? E Mateus arriscou. Cabe também a nós arriscarmos, né? A olharmos para Jesus que nos ama, nos entende, que nos redireciona para o bem e para o melhor de todas as nossas situações, né? A força dessa observância que os fariseus tinham, que nós todos conhecemos, né? Eram zelosos pela lei do Senhor, mas as suas práticas não batiam com toda a lei que defendiam do Senhor, né? Se consideram sãos e ao mesmo tempo pessoas justas, né? Porém, o que permanece ali na figura dos fariseus, mesmo se achando sãos e justos, eles estão fechados a esta misericórdia de Jesus, do Senhor, que Mateus percebeu. Jesus olhou para Mateus com misericórdia e daí em diante a sua vida se tornou firme na fé. Esta é a diferença, né? Se deixe você também, se és um Mateus ou se és você mesmo, né? Seja misericordioso, aceite seja pessoa que recebe a misericórdia de Deus, de Jesus, né, para ser transformado. E aí sim ele fará de você uma pessoa sã e justa que você deseja ser, mas que não pode ser por esforços próprios, e sim por misericórdia e bondade do Senhor, alcançará também misericórdia e será levado em conta de justiça e reconhecido como justo ou justa nesta vida tão cheia de desafios. Largar o que é uma situação de morte foi o que Mateus fez e encarar uma nova situação de vida plena, de vida segura com Jesus. Foi o que ele fez também. Então, ação, fazer, arriscar, seguir, entender, compreender no coração, se sentir amado, tocado pela misericórdia
e também proclamar tudo isso que recebeu e, ao mesmo tempo, agora, dizer às pessoas do amor de Deus, né, na sua história, para que as pessoas possam também desfrutar este amor e participar de tudo o que é do poder, do bem maior, que é o próprio Cristo. Meu irmão, minha irmã, né, hoje a ideia central é que Mateus se tornou testemunha do Senhor. E isso nós sabemos, né? E você e eu estamos testemunhando este Senhor que também é misericordioso com cada um de nós. Nós sabemos disso, temos certeza disso. Só que ainda temos muitas vezes medo de arriscar nesta misericórdia recebida para que ela se abra para a graça do amor de Deus para conosco e para uma vida com os irmãos, de trabalho, de evangelização e de vida equilibrada neste mundo. O exemplo de Mateus, então, nos serve para arriscarmos, né? Se sentir amado e tocado pela misericórdia do Senhor que é infinita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nessa sexta-feira, em que também falamos da paixão do Senhor, e lembramos e fazemos menção que as dores de Cristo nos cure, né? Que possamos saber que toda a sua entrega foi pelos nossos pecados, pelos meus pecados e os seus pecados, né? Sejamos gratos ao Senhor e o reconheçamos sempre como aquele que olha para a nossa vida, a nossa história e a transforma por sua misericórdia e amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Amém.